Uma questão aqui sobre o contexto de produção, circulação e recepção de textos. Uma foto aqui de uma propaganda. Alta mecânica diesel, aqui do Gordo. Cruzeiro do Norte, serviço de tratores em geral, montagem de motores, assistência técnica, reforma de colhedeira e plementos. Dá para ler ali em cima de colhedeira, atende nas fazendas. Ó, fazendas. Dá para entender, muito obviamente, né, que atende nas fazendas. Não vou comentar muito não, porque a questão é interessante. Quando, evidentemente, vierem os distratores, as alternativas, eu faço o comentário aqui. Vamos lá. Os textos relativos ao mundo do trabalho geralmente são elaborados no padrão normativo da língua portuguesa, no padrão formal e culto. No anúncio, apesar de o anunciador ter usado uma variedade linguística não padrão, ele atinge seus propósitos comunicativos. Por quê? Causa. Os fazendeiros podem contar com a comodidade de serem atendidos em suas fazendas. A parede da casa é um suporte eficiente para a divulgação e escrita de um anúncio. Meu Deus. Em tese, a letra B é absurda. A letra A é até razoável, mas é muito ruim. Tá? O suporte do anúncio é um jornal, tá? É uma revista, é um panfleto, um folder, tá? Um flyer. Não é normal fazer um anúncio. Não é comum. Tá? É óbvio que a parede pode ser um suporte, pode aparecer um anúncio, mas não é normal. Tá? Não é comum, não. O anúncio atingiu o propósito comunicativo porque a letra de forma torna a mensagem mais clara de modo a facilitar a compreensão. Meu Deus, absurdo, né? Pelo amor de Deus. Os mecânicos especializados em máquinas pesadas são raros na zona rural. É claro que os mecânicos são raros, mas o anúncio atingiu o propósito comunicativo por outro motivo, por outra causa. O contexto e a seleção lexical permitem que se alcance o sentido pretendido. Olha só, lexical são as palavras, né? As palavras aqui. Aqui tem, etende nas fazendas, está escrito, está até em destaque, colhedeira e plementos. Plementos aqui são, parece que suplementos, tá? Que são elementos que têm a ver com tratores. Está escrito tratores ali em cima. Colhedeira parece que é colhedeira. O cidadão que precisa de serviço sabe que se fala oralmente, que costumeiramente nesse lugar se fala colhedeira e plemento. Então é a seleção lexical que garante a efetividade, que garante o sucesso dessa propaganda, tá? Ou da propaganda que está aqui do meu lado. É uma questão muito interessante, tá? E obviamente tem a intencionalidade, o objetivo comunicativo atinge o objetivo porque usa palavras específicas, tá, de um contexto de comunicação. Deve-se assinalar a alternativa É uma questão muito interessante, 2013 aqui, adiante. Outro gênero muito relevante é a história em quadrinhos. Na história em quadrinhos, a história em quadrinhos obviamente é uma narrativa, tá? Tem linguagem verbal e não verbal. É interessante que para ser história em quadrinhos, o normal, de acordo com os livros de teoria dos gêneros textuais, o professor estuda muito para poder dar aula. Tá? Eu estudo e é óbvio. Deveria haver duas tiras. Duas já é história. Tá? Uma é tira. Tá? Por isso está escrito ali hipergênero. Tá? Então a tirinha, só uma linha assim, só uma tira. Tá? É uma modalidade, é uma sub-história em quadrinhos. O normal é que apareça de 2 a 4 por página. Vai aparecer muito estranhamente, mas está escrito no comando da questão, história em quadrinhos. Vai aparecer uma tirinha só, tá? Mas tem a ver com história em quadrinhos, ok. Narrativa curta, que tem linguagem verbal e visual. O objetivo, em tese, seria função estética, tá? Seria, assim, divertir. Entretanto, pode fazer reflexões filosóficas, sociais, metalinguísticas, existenciais, ou mesmo que filosóficas, tá? Amorosas, sei lá. Estrutura. Eu vou estudar ali no outro, vai ter um slide, só com explicação de o que é balão, vinheta, figura, onomatopeia, elipse, página ou prancha. Explicação na outra lâmina. Tipo textual, narrativo, sem dúvida. Tá? Suporte é maleável, deveria ser a folha aí do papel. Tá? Suporte manuseável e portátil. Papel mais comum. Componentes aí, estrutura e componentes. Estrutura e componentes. Balão, aquele negócio assim, um lugar onde aparece a fala do personagem. Se é fala mesmo, o balão tá todo preenchido. Tá? Se for pensamento, aparecem umas bolas, obviamente. Vinheta, a linha preta assim, que vai delinear
o balão. Traço que serve para emoldurar, desculpe, o quadrinho, obviamente. Figura, representação estática, imóvel da personagem. Onomatopeia, tum, pou, tá? Sons da língua reproduzem ruídos. Tá? Composição verbal expressiva com exemplos. Elipse é um espaço em branco que há entre um quadrinho e outro, de acordo com os teóricos, serve para o leitor pensar. Ok? Cada um na sua. Página ou prancha, onde aparece o conjunto de 2 a 4 tiras. O conceito muito técnico é 2, 3 ou 4 é história em quadrinhos. Uma só é tira, mas sem problemas. Letra. Pode haver um destaque, um bold, um negrito, tá? Para poder destacar uma intenção de quem escreveu a história em quadrinhos. Outros elementos. Caracteres desconhecidos, em geral, representam um palavrão, repetições, etc. Pode dar o print. Muito bom. Adiante. Olha quem vem lá, o HTML. Fala HTML, como vão as coisas? Barra div, barra span, br, clear all, br, script. Script, span idf, div align left, br, bold, b. Uma boa, e vocês? Fecha b, br. O HTML, sem dúvida, é uma linguagem de programação muito elementar. Tá? Tão elementar que eu acho que quase todo mundo domina aqui. HTML é personagem aqui e vamos ver o que a questão quer. Os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem. Absurdo, até porque é verbal e não verbal. Como pode ser constatado no primeiro quadrinho. É absurdo. No primeiro quadrinho tem um espaço em branco. Os 2 cidadãos, 2 dos cidadãos que participam da história estão bem alinhados aqui à direita. A ideia, como eles olham para a esquerda, é que o HTML vai aparecer tal qual ele aparece no quadrinho posterior. Então, obviamente, os elementos verbais e não verbais corroboram, auxiliam no processo de produção do sentido. A letra A é absurda. Quadrinho é um gênero textual cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, sem dúvida, parece com a fala. O que facilita a compreensão, sem dúvida, parece com a fala. O que você percebe na fala do segundo quadrinho? Isso aqui, ó, o que está aqui do lado. Isso aqui é fácil e rápido? Não, você tem que conhecer o código. A explicação da letra B é ótima. O exemplo é absurdamente ruim. Então, A está errada e B está errada. A história em quadrinhos é um gênero em que o uso de letras com espessuras diversas o uso está ligado a sentimentos expressos pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho. No último quadrinho não há nenhuma letra com espessura diversa. No primeiro há. No primeiro quadrinho eles estão destacando, vai aparecer uma personagem que se chama HTML. Tá? Muito bem. A explicação da letra C é muito boa, mas o exemplo é péssimo. Esse como é evidentemente da ideia de exemplo aqui, muito ruim, nem A nem B nem C. A história em quadrinho é um gênero textual que possui em seu texto escrito características próximas de uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. No segundo quadrinho, eu tenho uma interação face a face? Sim. Dois falam e depois um fala. Não se trata do conteúdo, é só da interação. Lembra a fala? É muito bom. Se houvesse só 4 alternativas, eu marcaria a letra D. Na letra E. A história em quadrinhos é um gênero textual em que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história. Casual? Não. A localização dos balões é cronológica. Tá? Nada mais óbvio. Então a letra E está incorreta, por isso eu marco a letra D de dado. Tá? A questão é boa porque traz alguns comentários, umas análises interessantes sobre o gênero textual e história em quadrinhos.